Olá, aqui é o Júlio Batista trazendo para vocês mais algumas lições dessa série de videoaulas sobre macros e programação VBA no Excel. Muitos de vocês talvez já me conheçam por terem acessado o site juliobatista.com.br, que está na web desde 29 de maio do ano 2000. Lá no site vocês encontram muito conteúdo gratuito, tutoriais, artigos, cursos inteiros sobre Excel básico, avançado, o Access, enfim, muitos assuntos. Acessem, deem uma olhada, com certeza vocês vão encontrar muita coisa de interesse. Ou talvez me conheçam por terem lido algum dos livros de minha autoria. Já são atualmente mais de 40 livros publicados. Nesta série de 100 ou mais videoaulas sobre macros e programação VBA, eu venho trazendo lições para quem é completamente iniciante em VBA. A pessoa trabalha com Excel, chega num determinado momento que não consegue mais resolver alguns problemas com Excel. Esse é o momento em que se faz necessário aprender programação VBA. E o VBA, muitas pessoas às vezes acabam achando difícil de aprender, porque envolve programação, mas o meu objetivo com essa série de 100 ou mais videoaulas é mostrar para vocês que não é um bicho de 7 cabeças. É possível perfeitamente aprender programação VBA e passar a usar todo o poder, todos os recursos que o Excel oferece. Eu sempre digo e não canso de repetir que quem não usa programação VBA não está usando nem 10% do que o Excel realmente oferece. Todas estas lições, as 100 ou mais lições, são baseadas no seguinte livro de minha autoria: Macros e Programação VBA no Excel, passo a passo. É um livro com 610 páginas. Ele é perfeito para quem nunca programou, para quem tem medo de programação VBA ou qualquer programação e quer começar, sente a necessidade de aprender programação VBA no Excel. Embora ele seja baseado no Excel 2007, ele se aplica 100% sem nenhum problema também ao Excel 2010 e ao Excel 2013. Na compra deste livro, usando este endereço que eu deixo aqui para vocês, vocês ganham junto um DVD com toda essa série de 100 videoaulas de VBA. Então, se você não quiser aguardar que eu publique toda a série aqui, eu vou publicando conforme o tempo permite, você pode comprar o livro usando esse endereço aqui, ele vai estar com um ótimo desconto, e ainda de brinde, de bônus, você recebe junto com o livro, pelos correios, um DVD com todas essas videoaulas de macros e programação VBA no Excel. Reforço sempre que as 55 primeiras videoaulas foram criadas pelo colega Manuel Jailton, com quem eu tenho uma parceria de longa data para produção de conteúdo. O Jailton recebeu o material de minha autoria, desse livro aqui, e com base nesse material ele criou as videoaulas. E nós temos um contrato de parceria onde eu posso usar essas videoaulas no meu site, meu canal do YouTube, no Facebook, e ele também pode usar as videoaulas para divulgar o trabalho dele. Então, fica novamente o convite, se vocês quiserem receber todas essas videoaulas gravadas em um DVD, basta fazer a compra desse livro aqui sobre macros e VBA no Excel 2007, mas que se aplica também ao Excel 2010 e ao Excel 2013. Aqui deixo dicas de mais alguns livros de minha autoria. Esse primeiro é o que eu acabei de falar, o de macros e VBA. Tem esse livro de Excel 2010 avançado, onde eu trato sobre análise de dados, tabelas dinâmicas, gráficos dinâmicos, funções avançadas, e tem também 3 capítulos com uma introdução a macros e VBA no Excel 2010. Para quem é iniciante em Excel, tem esse livro aqui do curso básico. E para quem pretende estudar banco de dados e Access, tem esse livro com dicas básicas, com o básico do Access, como criar bancos de dados usando o Access. Tem também a teoria de banco de dados. Todos esses livros vêm com brindes bem interessantes, todos os de Excel, qualquer um dos 3, vem com essa série de 100 videoaulas sobre VBA, e o de Access vem com videoaulas sobre o Access. Se tiverem interesse em qualquer um desses livros, tem esse endereço aqui, tem todas as informações. E por fim, compartilho com vocês o lançamento do meu último livro, que foi sobre o Windows Server 2012 R2 e Active Directory curso completo. É um livro em 2 volumes, 2.100 páginas, que é para quem quer iniciar uma carreira na área de administração de servidores. Ele, mesmo que você seja completamente iniciante em administração de servidores,
o livro se aplica porque eu começo desde a teoria necessária e depois vou indo, instalação, configuração no servidor, segurança, administração e assim por diante. Quem tiver interesse em saber mais sobre o livro, também está com uma promoção super especial de lançamento, tem esse endereço aqui, ok? Vamos então agora para a nossa próxima lição, próxima videoaula dessa série de 100 ou mais videoaulas sobre macros e programação VBA no Excel. Bom estudo a todos. Estamos chegando agora à nossa lição de número 28 desta série de 100 ou mais videoaulas gratuitas sobre macros e programação VBA no Excel. Nas lições 25, 26 e 27 nós estudamos em detalhes o objeto range, que é um dos objetos mais importantes que tem quando se trata de programação VBA no Excel. Agora, a partir dessa lição 28, nós vamos estudar dois outros importantes objetos, o objeto Workbook e o objeto Worksheet. Vocês sabem que lá no Excel temos um arquivo XLSX, ou XLS, as versões mais antigas, mas o arquivo ele é chamado de uma pasta de trabalho. A pasta de trabalho é associada com o objeto Workbook. E dentro de um arquivo XLSX nós podemos ter uma ou mais planilhas, podemos ter 20, 30, 50, 100 planilhas dentro de uma mesma pasta de trabalho. E o objeto usado para acessar uma determinada planilha é o objeto Worksheet. E nós vamos estudar nesta e nas próximas 3 lições esses dois importantes objetos em detalhes. Nessa lição 28 eu vou apresentar para vocês o que é ou o que são esses dois objetos, quando utilizá-los, qual a sua utilidade, como declarar objetos desse tipo, e veremos alguns exemplos práticos que eu espero que, além de assistir a videoaula, vocês ponham em prática também. Vão lá escrever o código e testar, porque só assistir a videoaula sem praticar, o aprendizado é zero, nada. Assistiu a videoaula, entendeu tudo, não praticou. Daqui uma semana você vai tentar declarar e criar um objeto workbook, você já não lembra mais. Então, tem que assistir a videoaula e tem que colocar em prática. Combinado, então? Em caso de dúvidas, e é normal que elas surjam, ou para comentários, elogios, críticas, etc., usem o campo comentários que está abaixo do vídeo. É muito importante, eu conto com os comentários e com a contribuição de vocês. Através dos comentários, que funcionam como uma espécie de fórum de discussão, nós vamos trocando informações e todos vamos aprendendo em comunidade, uns com os outros. Então, não sejam econômicos nos comentários. E não esqueçam de me ajudar a divulgar esta série de conteúdo gratuito para que mais pessoas possam ter acesso. Como é que vocês podem fazer isso? Aqui na descrição do vídeo tem uma descrição detalhada do que é visto nesse vídeo e o link de acesso direto. Vocês podem compartilhar essa descrição e esse link através das redes sociais que vocês participam, do Facebook, do Twitter, do Google+, do YouTube, do e-mail, ou passar por e-mail para os amigos. Aqui no YouTube vocês podem criar uma lista de execução e adicionar os links dessa série na lista, enfim. Ajudem na divulgação, que quanto mais divulgação, mais compartilhamentos, mais acesso, mais eu me empolgo e mais lições eu trago aqui para vocês. Estamos combinados então? Me ajudem na divulgação e vamos agora entender o que são, para que servem e quando utilizar os importantes objetos Workbook e Worksheet. Um excelente estudo para vocês. Valeu! Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um curso promovido pelo site mjailton.com.br. Vamos nesse curso falar sobre programação VBA avançada no Excel. Esse curso é uma parceria do site mjailton.com.br e também do site juliobatiste.com.br. Quero informar para você que esse curso ele é 100% baseado no PDF, aqui no PDF, do autor Júlio Batiste, e lembrar também que o curso ele não é a cópia fiel do PDF, ele é baseado no PDF, ok? Então vamos agora falar sobre o estudo dos objetos Workbook e também do objeto Worksheet. A primeira parte desse curso é um pouco teórica, a segunda parte um pouco teórica e prática, e a terceira parte é mais prática. Beleza? Porque é importante que você também aprenda a prática, a teoria. Então vamos iniciar o nosso curso.
Então vamos dar início aqui ao nosso curso. Vamos fazer aqui, falar do estudo dos objetos Workbook e também do objeto Worksheet. Falamos desses dois objetos na aula passada, no módulo passado, no módulo básico e intermediário. Então, se você ainda não tem familiaridade, estude o módulo básico e intermediário que você vai entender melhor. Inclusive, se você não tiver estudado o básico e intermediário, muitas das coisas que a gente vai falar aqui você não vai entender. Então, vamos falar aqui o seguinte, dizer que o objeto Workbook, ele representa uma pasta de trabalho do Microsoft Excel. O que é um objeto Workbook? O objeto Workbook representa o arquivo XLSX. O objeto Workbook, ele é um membro, né, da classe Workbooks, coleção Workbooks do objeto Application. Coleção Workbooks, ele contém todos os objetos Workbook, ou seja, os arquivos XLSX, atualmente abertos no Microsoft Excel. Você aprenderá a utilizar os principais métodos e as principais propriedades. Já o objeto Worksheet, ele representa uma planilha, ou seja, o objeto Worksheet é utilizado para fazer referência a uma planilha do Excel. O objeto Worksheet, ele é um membro da classe Worksheets, coleção Worksheets do objeto Workbook. A coleção Worksheets contém todos os objetos Worksheet em uma pasta de trabalho. Você vai aprender a utilizar os principais métodos e propriedades do Worksheet. Então, além do estudo teórico, da declaração dos objetos Workbook, Worksheet e do estudo de suas propriedades e métodos, nós vamos apresentar diversos exemplos de códigos de funções práticas, as quais utilizam os objetos Worksheet, Workbook, Range e demais objetos, já estudado nos módulos anteriores. Sem dúvida alguma, você vai encontrar um grande número de exemplos que poderão ser facilmente adaptados para o seu próprio uso e também, em alguns casos, nem sequer será necessário fazer adaptações. Então, nesse modo, você vai aprender também sobre o importante conceito de eventos. A programação no Windows ela é baseada no conceito de eventos. O que é um evento? Um evento é uma ação que o Windows executa em resposta a uma ação do usuário. Então, por exemplo, sempre que o usuário acessa uma planilha, trazendo para o primeiro plano, ocorre o evento activate da planilha. Você pode criar um código VBA, o qual será executado em resposta a um evento. Então, por exemplo, se você quer que determinados cálculos sejam feitos, sempre que uma planilha for ativada, basta colocar os comandos para a realização destes cálculos no evento Activate da planilha. Vamos ver isso aí na frente, você vai entender melhor. Então você pode escrever procedimentos de evento no Microsoft Excel em nível de planilha, gráfico, tabela de consulta, pasta de trabalho ou aplicativo. Então, por exemplo, o evento Activate ocorre em nível de planilha e o evento Sheet Activate já está disponível em ambos os níveis de aplicativo e de pasta de trabalho. O evento Sheet Activate de uma pasta de trabalho, ele ocorre quando alguma planilha da pasta de trabalho é ativada. Em nível de aplicativo, o evento Sheet Activate ocorre quando qualquer planilha de uma pasta de trabalho aberta é ativada. Agora, use propriedades Enable Event para ativar ou desativar eventos. Então, por exemplo, o uso do método Save para salvar uma pasta de trabalho faz com que o evento Before Save ocorra. Você pode evitar isso definindo a propriedade Enable Event como falsa, além de chamar o método Save. Neste modo, nós vamos estudar eventos em detalhes. Então, vamos começar o nosso estudo falando sobre o Workbook. Então, como já dissemos, o objeto Workbook ele representa uma pasta de trabalho do Microsoft Excel, um arquivo XLSX, e ele é um membro da coleção Workbooks. A coleção Workbooks contém todos os objetos Workbook atualmente abertos no Microsoft Excel. Em resumo, um objeto Workbook é utilizado para, através do código VBA, ter acesso a um arquivo XLSX. Então, como falamos no módulo passado, é como se você tivesse o arquivo, né, e você pudesse, através de código VBA, trabalhar com aquele arquivo, com suas propriedades e também com seus eventos. Então vejamos aqui a criação de um objeto Workbook.
existem diferentes maneiras para criar o objeto Workbook. Uma delas é usando diretamente a coleção Workbook do objeto Application. Use Workbook Índice, onde índice é o número de índice ou o nome da pasta de trabalho para retornar um único objeto Workbook. Então, por exemplo, suponha que você tenha aberto os arquivos cplanilha vendas.xlsx, xlsx, cplanilhas contas.xlsx e finanças.xlsx. Nesta ordem. O exemplo seguinte ativa a pasta de trabalho 1, ou seja, a pasta vendas. Ou seja, se você colocar Workbooks, observa que você coloca aqui entre parênteses um índice. Esse índice vai representar a ordem nas quais os arquivos foram abertos. Então, o 1 nessa ordem vai representar quem? Vai representar o vendas. O 2 vai representar o contas e o 3 vai representar finanças. A propriedade, aqui o Activate é uma propriedade. Então, eu estou dizendo, ativa para mim, né, o objeto vendas.xlsx. É isso que faz essa propriedade. Então, criando um objeto Workbook. O número de índices denota a ordem na qual as pastas de trabalhos elas foram abertas ou criadas. O Workbooks 1 é a primeira pasta de trabalho criada e o Workbooks Count é a última criada. Por que a última criada? Porque, na verdade, aqui, ó, essa propriedade Count ela vai contar quantos arquivos tem, quanta pasta de trabalho tem. Ora, a quantidade deles vai me dar o quê? Vai me dar o final, o último, total. Então, portanto, aqui eu tenho a quantidade que possui. Consequentemente, vai me dar o último valor. A ativação de uma pasta de trabalho não altera o número do índice. Todas as pastas de trabalho elas são incluídas na contagem do índice, mesmo que elas estejam ocultas. A propriedade name ela retorna o nome da propriedade da pasta de trabalho. Você não pode definir o nome usando essa propriedade. Se você precisa alterar o nome, use o método SaveAs para salvar a pasta de trabalho com um nome diferente. O seguinte exemplo ativa a planilha 1 da pasta de trabalho vendas xlsx. Pasta de trabalho já está aberta no Excel. Então, como é que você vai fazer? Ó? Workbooks. Workbooks é o que, pessoal? Workbooks é a coleção de workbook. Dentre os workbooks que devem estar abertos, você vai trabalhar com o vendas.xlsx, lembrando que você pode tanto utilizar o nome da pasta de trabalho que você quer usar, ou você pode usar o índice. O índice vai representar a ordem, né, que foi criada aquela pasta de trabalho. O Worksheets. O Worksheets representa o quê? A coleção de planilhas. Aí você vai escolher a planilha 1 e vai ativar. Okay? Então, nesse caso, você está ativando a planilha 1 do vendas.xlsx. Observe que nesse caso, ao invés de você usar o índice como argumento para a coleção, nós utilizamos o nome da pasta, foi o que a gente acabou de fazer. Então, criando aqui um objeto, ainda criando um objeto Workbook, nós temos o seguinte, ó, a propriedade ActiveBooks, ela retorna a pasta de trabalho que está ativa no momento. O exemplo seguinte define o nome do autor da pasta de trabalho ativa. Eu tenho aqui, ó, active workbook.autor igual Júlio Batista. Propriedade this workbook torna a pasta de trabalho onde há código do Visual Basic sendo executado. Na maioria dos casos, essa é a própria pasta de trabalho ativa. Entretanto, se o código do Visual Basic for parte de um suplemento, a propriedade this workbook não retornará a pasta de trabalho ativa. Nesse caso, a pasta de trabalho ativa é a pasta de trabalho que está sendo chamando no suplemento. Enquanto que a propriedade thisWorkbook retorna a pasta de trabalho do suplemento, ou seja, onde o código está sendo executado. Então, quando você quer se referir, fazer um determinado comando, e você quer utilizar o próprio objeto, você usa esse comando. O objeto Worksheet, ele representa uma planilha do Excel. Lembrando que, pelo modelo hierárquico do Excel, um arquivo XLSX ele é chamado de pasta de trabalho. E no VBE,
VBA ele é representado pelo objeto Workbook. Dentro de uma pasta de trabalho, pode haver uma ou mais planilhas, sendo que cada planilha no VBA é representada por um objeto Worksheet. O objeto Worksheet é um membro da coleção Worksheets do objeto Workbook. A coleção Worksheets contém todos os objetos Worksheet em uma pasta de trabalho. Acho que ficou bem claro, né, essa hierarquia. Então, vejamos aqui como criando um objeto Worksheet. Para criar um objeto Worksheet, você pode utilizar a coleção Worksheets. Use Worksheets índice, onde o índice é o número de índice ou o nome da planilha, para retornar um único objeto Worksheet. O exemplo seguinte, oculta a planilha em uma pasta de trabalho ativa. Veja só, o Worksheets, veja que eu estou pegando aqui de uma coleção, né, de objetos, .visible recebe false. Quer dizer que aquela planilha, a planilha 1, vai ficar false. O número de índice da planilha denota a posição de uma planilha na barra de guias da pasta de trabalho. O Worksheet 1 é a primeira planilha, a mais esquerda, na pasta de trabalho. E o Worksheets.count é a última. O mesmo raciocínio que nós utilizamos para o Workbook vale aqui. Você tem a propriedade count, ela conta quantos arquivos tem, no caso, quantas planilhas tem. Então, aquela quantidade vai me dar, de forma dinâmica, a última planilha. Então, você pode utilizar a propriedade dessa forma. Todas as planilhas elas são incluídas na contagem do índice, mesmo quando estão ocultas. Ao invés do índice, você pode também utilizar o nome da planilha. O exemplo é o seguinte, oculta a planilha. Então, você tanto pode utilizar aqui o índice 1, como você pode utilizar o nome, né, que é plan1.visible recebe false. O nome da planilha ela é mostrado na guia planilha. Use propriedade name para definir ou retornar o nome da planilha. O exemplo seguinte, protege os cenários de planilha 1. Então, eu tenho aqui, ó, Worksheets, plan1, protect password, draw sap, scenario recebe true. O objeto Worksheet é também um membro da coleção Sheets. A coleção Sheets contém todas as planilhas da pasta de trabalho, tanto folhas de gráfico quanto planilhas de trabalho. Então, quando uma planilha é a planilha ativa, você pode usar a propriedade Active Sheet para referir-se a ela. O exemplo seguinte, ele usa o método Activate para ativar a planilha Plan1. Define a orientação da página como modo paisagem e em seguida imprime a planilha. Olha só. Primeiramente ele chama, olha só, o objeto Worksheets. Do objeto Worksheet ele chama Plan1, ativa a planilha. Depois ele muda a orientação da página para paisagem. E por fim ele faz a impressão. Então, exemplo de utilização. Então, como ativar uma pasta de trabalho? A ativação de uma pasta de trabalho, o uso do método Activate, coloca a pasta de trabalho na janela ativa. O procedimento seguinte, ele ativa a pasta de trabalho chamado vendas1 na pasta vendas.xlsx na pasta C planilha. Então, veja que eu tenho aqui um procedimento. O procedimento ativa a pasta, o Worksheet C, planilha vendas.xls.activate. Isso aqui é um exemplo tão simples que nem digamos assim, vale a pena a gente fazer, né? Então, você colocando, observa que a gente coloca aqui o caminho, e aí ele já ativa, no caso, a nossa pasta de trabalho. Então, criar uma nova pasta de trabalho. Para criar uma nova pasta de trabalho, você usa o método add. Olha como é fácil. Procedimento a seguir, ele cria uma nova pasta de trabalho. O Microsoft Excel dá automaticamente à pasta de trabalho o nome de pasta N, onde N é o número disponível. A nova pasta de trabalho se torna a pasta de trabalho ativa. Então, você pode fazer aí esse exemplo, só colocar work. Olha que aqui eu criei um procedimento. Então, você pode chamar o procedimento da mesma forma que nós fizemos no exemplo básico, intermediário. Então, você chama aqui, ó, que você cria o procedimento, e aí você chama o procedimento Workbooks
.add. Você pode chamar esse procedimento através de um botão, através de, enfim, da forma como você vai chamar, vai depender. Você pode colocar no evento abrir, no evento salvar, do jeito que você quiser, você pode colocar o procedimento. Aqui no caso nós criamos um procedimento, workbooks add, e aqui com essa propriedadezinha add, com esse método no caso, ele vai criar uma pasta de trabalho e vai dar o nome para ela automaticamente. Uma maneira melhor de criar uma nova pasta de trabalho é atribuí-la a uma variável de objeto. No exemplo seguinte, o objeto do tipo workbook, retornado pelo método atd, é atribuído a uma variável de objeto nova pasta. Em seguida, várias propriedades de nova pasta são definidas. Então você pode facilmente controlar a nova pasta de trabalho usando, né, a variável de objeto. Aqui você observa que a gente não controla nada, tudo é feito automaticamente. Aqui a gente só simplesmente chamou, né, o método add e criamos aqui uma nova planilha, uma nova pasta de trabalho. Uma nova pasta de trabalho. Já aqui, com esse evento add new, pessoal, é um evento que nós estamos criando. Você pode colocar o nome que você quiser. Apesar daqui estarmos junto, mas aqui deveria estar um pouquinho indentado. Então veja, set nova pasta de trabalho, .add. Veja que esse método aqui, eu gravei vamos chamar assim, numa variável chamada nova pasta. Então eu vou trabalhar agora esse objeto que foi criado aqui, nova pasta.título. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou modificando, né, o título, primeiro trimestre 2003, nova pasta subject, vendas do trimestre, nova pasta save as, file name, C, planilhas, vendas, XLS, X. Então você observa que dessa forma você tem mais controle sobre o que você está criando. Então vejamos aqui como abrir uma pasta de trabalho. Quando você abre uma pasta de trabalho usando o método open, ela se torna um membro da classe workbooks. O procedimento seguinte, ele abre uma pasta de trabalho, aqui, ele abre uma pasta de trabalho chamada planilha vendas.xlsx, né? No caso na pasta chamada planilhas da unidade C. Referir-se a uma planilha pelo número do índice. Um número de índice é um número sequencial atribuído a uma planilha, com base na posição de sua guia de planilhas, contando da esquerda para a direita, entre as planilhas do mesmo tipo. O procedimento seguinte, ele usa a propriedade worksheets para ativar a planilha 1 da pasta de trabalho ativa. Então, aqui eu tenho um procedimento, ativa bem da esquerda, e aí o que eu estou fazendo aqui? Eu estou, na verdade, ativando, no caso, o objeto, a planilha 1, que é que faz parte do objeto worksheets, né? E ele pega o valor bem à esquerda. Então não importa o nome e nem qual. Aquela que for mais à esquerda, no caso é a primeira, a que tiver índice 1, é essa que vai ficar ativa. Se você deseja trabalhar com todos os tipos de planilha, planilhas, gráficos, módulos e folhas de caixa de diálogo, use a propriedade sheet. O procedimento seguinte, ele ativa a planilha 4 da pasta de trabalho. Observe que o worksheets fez referência apenas a planilhas e não a folhas e caixas de diálogo. Já sheets contém todos os tipos de folhas de planilha do Excel. Então, nesse caso aqui, ele vai ativar o Sheets 4. Não necessariamente uma planilha. Pode ser uma planilha, um gráfico, um módulo, uma folha de caixa de diálogo. Vai depender de qual posição ele está. Então, a ordem dos índices pode ser alterada se você mover, adicionar ou excluir a planilha. Isso é lógico. Ele pega sempre da esquerda para a direita, tá? E aí ele vai modificando. Se você fechar, por exemplo, o objeto que tinha índice 1, aquele que tinha índice 2 passa a ser 1, o que tinha índice 3 passa a ser 2 e assim sucessivamente. Referir-se a planilha por nome. Você pode identificar planilhas pelo nome usando as propriedades worksheets e charts. As instruções seguintes ativam várias planilhas na pasta de trabalho ativa. Então eu tenho aqui o worksheets plan 1
Activate, Charts, gráfico 1, Activate, Dialog, Sheets, Dialog 1, ponto, Activate. Então você pode usar a propriedade Sheets para retornar uma planilha, gráfico, módulo ou folha de caixa de diálogo. A coleção Sheets, ela contém todos estes. O exemplo seguinte ativa a planilha chamada Plan 1 na pasta de trabalho. Isso aqui a gente já viu. Os gráficos incorporados em uma planilha, eles são membros da coleção Chart Objects, enquanto que gráficos existentes em suas próprias folhas, elas pertencem à coleção Charts. Ok? Então, na próxima aula, nós vamos continuar o nosso curso e nós vamos falar sobre métodos e também propriedades. Muito bem, pessoal. Agradeço a vocês por terem assistido a videoaula até o final. Espero que o conteúdo tenha sido útil, vocês tenham aprendido algo novo com esta videoaula. E conforme prometido lá na abertura, eu tinha uma surpresinha aqui no final da videoaula. A surpresinha é a seguinte. Essa série de videoaulas gratuitas serão em torno de 100 videoaulas, provavelmente vai passar de 100, e eu vou publicando conforme o tempo permite, porque eu tenho uma série de outros afazeres, né? Então eu não consigo todo dia colocar uma nova videoaula. Às vezes vai passar uma semana, 15 dias que eu não vou colocar videoaula nova, mas sempre que o tempo permitir eu vou compartilhar uma nova videoaula gratuita aqui para vocês. Mas se vocês quiserem receber todas essas 100 videoaulas em DVD, pelos correios, sem ter que esperar todas serem publicadas aqui, você tem a opção de comprar este livro que eu estou indicando aqui, que é o livro Macros e Programação VBA no Excel 2007. É um livro de minha autoria, com 610 páginas, 140 lições sobre VBA, e ele aprofunda ainda mais o conteúdo que é visto nessas videoaulas. Embora seja VBA no Excel 2007, ele se aplica 100% ao Excel 2010 e ao Excel 2013. Ou seja, você pode pegar e acompanhar tudo que tem no livro usando ou o Excel 2007, ou o Excel 2010, ou o Excel 2013. Então, ao comprar esse livro, usando este endereço aqui, bit.ly/livro VBA, você recebe junto com o livro um DVD contendo as 100 videoaulas de macros e VBA, essas videoaulas que eu vou publicar aos poucos aqui no YouTube, com 17,5 horas de duração. Você recebe também gravado no DVD 2.400 planilhas profissionais editáveis, tem planilha com soluções muito interessantes. Isso aqui é uma excelente fonte de estudo, que vai poupar muito tempo de você. Mais uma coletânea com 3.167 e-books sobre variados assuntos de informática, de hardware a programação web, e mais uma videoaula de Access 2007 avançado, com 11 horas de duração. Então, se você comprar o livro com 610 páginas, com excelente conteúdo de VBA no Excel, que se aplica ao Excel 2007, 2010 e 2013, você, comprando através desse link, além de pagar mais de 40% de desconto, nas livrarias está 126, neste link está 76 mais frete. Na hora de fazer a compra, você vai informar o seu CEP e o sistema vai informar as opções de envio, prazo e custo de cada opção. Além de pagar quase metade do preço, um pouquinho mais da metade, você ganha um DVD com as 100 videoaulas de Excel, mais 2.400 planilhas profissionais editáveis, mais uma coletânea com 3.167 e-books e mais uma videoaula de Access 2007 avançada e VBA. Ou seja, só o que vai no DVD já vale mais do que você vai pagar pelo livro. Então, se você quiser me ajudar, quiser fazer a compra desse livro, eu agradeço. Tá? Se não, você pode tranquilamente esperar a publicação das videoaulas aqui no YouTube. Eu vou fazer o máximo esforço para publicar sempre no mínimo 2 videoaulas novas por semana, ok? Então fica aqui a minha oferta, se você quiser aproveitar é só acessar esse endereço aqui. Lembro também para vocês que essas videoaulas, pelo menos até a parte 55, 60, elas foram criadas pelo meu colega de trabalho, parceiro de trabalho, colega Manuel Jailton, com quem eu tenho uma longa parceria no site, eu revendo os cursos deles, são excelentes cursos, com excelente didática. Eu forneci o conteúdo escrito para ele e o Jailton criou as videoaulas com base no meu conteúdo. E agora a gente usa esse material, eu no meu site, ele no site dele, para divulgar o nosso
trabalho. Eu gostaria aqui de divulgar para vocês os 3 últimos lançamentos do colega Manuel Jailton, os quais eu revendo através do meu site, que são formações completas e muito diferenciadas. Por quê? Porque elas são baseadas num método de ensino desenvolvido pelo próprio Manuel Jailton, que se chama o método Ágora. É um método onde você aprende de 5 a 10 vezes mais rápido do que com os métodos tradicionais. Nós já lançamos nesse método 3 formações. Uma formação completa em PHP, que vai do básico até a criação de uma loja virtual e de portais completos em PHP, com 200 horas de videoaulas. Se vocês quiserem mais informações, está aqui o endereço. Lançamos também uma formação completa em Java, que inclui desde o básico do Java até a criação de lojas virtuais, sistemas baseados em banco de dados, programação web completa. São 203 horas de videoaula, não tem nada parecido no mercado. Aqui o endereço para quem quiser aprender mais sobre Java. E lançamos uma formação que está encantando as pessoas, que é a formação Aprenda Matemática 10 vezes mais rápido. A matemática tem sido uma dificuldade para muitas pessoas, e com esse método desenvolvido pelo colega Jailton, eu tenho certeza que quem sempre teve dificuldade em matemática vai aprender. Não tem como não aprender. Se quiser aprender mais, se for uma dessas pessoas que sempre teve dificuldade em matemática, mas tem vontade de aprender, ou está precisando para aprender para fazer vestibular, para fazer concurso, dá uma olhadinha nesse endereço aqui, você vai se encantar, ok? Nos últimos 5 anos, são mais de 15 mil alunos formados nessa parceria com o Jailton. Dê um crédito para nós, dá uma olhadinha nessas formações que a gente oferece e vamos ficando por aqui. Em breve, mais uma videoaula dessa série de 100 videoaulas sobre programação VBA no Excel, 100 ou mais. Valeu? Até a próxima. Obrigado pela audiência, pela paciência e continuem aqui comigo. Até mais!